Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso tradicional Café com Ações. Saúde a todos. Café com Ações foi criado para a gente separar o joio do trigo. A gente precisa se afastar do ruído. Tem muito ruído na rede social, nas mídias em geral, e a gente precisa ter senso crítico. Por isso eu criei o Café com Ações, para mostrar a vocês como eu faço a minha leitura de informações e de conteúdos que saem diariamente, populando aí os nossos canais e às vezes distorcendo as nossas visões e as nossas interpretações. Veja bem, você precisa pensar como os empresários. Eu bato muito nessa tecla nos meus canais, porque as pessoas pensam de uma forma totalmente equivocada. Veja, nós estamos na Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores foi criada para os ricos ganharem dinheiro. Não foi para pobre. Pobre não tem vez na Bolsa de Valores. Não foi criada a Bolsa de Valores para os pobres. Para os pobres, sabe o que foi criado? A caderneta de poupança. Percebeu? Para os pobres foi criado a caderneta de poupança. Isso foi o produto que foi criado para o pobre. Para o rico foi criada a Bolsa de Valores. Mas nós, que não somos ricos, podemos sim ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. Mas a gente precisa mudar a nossa maneira de raciocinar. Não podemos continuar pensando como pobres para entrar na Bolsa. Entendeu? Não podemos continuar pensando como classe média para entrar na Bolsa. Nós temos que pensar como os ricos. Entendam isso de uma vez por todas. Vocês querem a independência financeira? Pense como os ricos. Ah, eu não gosto do capitalismo, eu não gosto do rico. Está fazendo o que na Bolsa de Valores, pelo amor de Deus? Vai fazer concurso público? Vai fazer alguma outra coisa da vida? Ah, não. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero ficar rico. Eu gosto do capitalismo. Eu não tenho ódio de empresário. Pronto. A Bolsa de Valores é o seu lugar. Então você primeiro tem que se identificar. Quer se identificar com o capitalismo? Quer ganhar dinheiro? Quer ser independente financeiramente? Quer deixar um patrimônio para os seus filhos, para os seus netos? Poxa, a Bolsa de Valores é o lugar que pode te ajudar e muito a fazer isso. Mas mude o seu jeito de pensar, senão você vai ficar numa crise o tempo todo. Ora você quer ganhar dinheiro e ora você critica o empresário. Ora você quer ganhar dinheiro e ora você critica o capitalismo. Ora você defende o governo e você não consegue enxergar os danos que o governo faz na economia. Isso não faz sentido. Isso é uma crise existencial. Uma crise existencial que precisa ser contornada, mas não por mim, por vocês. Por quem está tendo dificuldade de se encontrar. Então para, raciocina, vai para frente do espelho, lembra daquele exercício? Vai para frente do espelho e se olha, na sua frente tem seu maior inimigo. Só você pode resolver isso. Quem está na sua frente, a imagem refletida no espelho, é seu pior inimigo. Cabe a você tratar essa imagem, para que ali na sua frente reflita a imagem de uma pessoa equilibrada, de uma pessoa que controla suas emoções, que não é ansiosa, que é positiva, que é otimista e, sobretudo, que pensa, raciocina como os grandes empresários e os grandes investidores. Se você não conseguir mudar essa mentalidade, lamento dizer, você continuará com uma vida difícil. Sinto muito por você. Somos as nossas escolhas. Cabe a você tomar as decisões para mudar, para transformar a sua realidade. Só depende de você, de mais ninguém. O que você decidir fazer hoje vai repercutir amanhã. As suas decisões de hoje vão dizer quem você será amanhã. Mude o jeito de agir, mude o jeito de pensar. Isso é fundamental. Nosso Café com Ações de hoje começa com uma notícia que me chamou muita atenção isso. E veja, é muito interessante falar sobre ela, porque envolveu aí uma participação do presidente Joe Biden. Né? Merck fabricará vacina da rival Johnson Johnson. São duas empresas americanas grandes, Johnson Johnson e Merck, super rivais, tipo Fla-Flu,
Flamengo e Fluminense, entendeu? É algo assim. E estão se unindo para fabricar vacina. A vacina foi desenvolvida pela Johnson & Johnson. Ela não tem capacidade de produção suficiente para atender toda a demanda dos Estados Unidos e de outros países. E aí a Merck vai produzir também a vacina da Johnson & Johnson. A gigante farmacêutica Merck ajudará a fabricar a nova vacina contra o coronavírus da Johnson & Johnson, em um acordo incomum, raro, intermediado pelo presidente Joe Biden, presidente dos Estados Unidos. A decisão deve aumentar substancialmente o fornecimento de imunizantes e acelerar o ritmo de vacinação dos Estados Unidos. O anúncio foi feito na semana passada pelo presidente americano e os Estados Unidos terão vacinas suficientes para todos os adultos do país até o fim de maio. Todos os adultos americanos terão vacinas disponíveis até o fim de maio. Maio. Vamos entender isso. Maio. Por que estou repetindo? Porque o assunto exige pressa, velocidade, soluções. Não cabem desculpas. Aqui de vez em quando aparecem pessoas querendo dar desculpas. Esqueça. Soluções. Para tudo, gente. Na sua vida também. Foque nas soluções. Esqueça as desculpas. As desculpas lhe conduzem à incompetência, à mediocridade. Foque nas soluções. Esqueça o problema. Busque a solução. Aprendi a fazer isso enquanto consultor, vivendo com o meio empresarial. O empresário não fica debruçado sobre o problema, ele procura resolver o problema. Por isso que eu tenho insistido, mude sua cabeça, aprenda a pensar como os empresários, os grandes investidores. Eles não ficam olhando o problema, eles querem saber qual é a solução, quando vai ser resolvido. Eu, quando comecei a trabalhar como consultor, muito jovem ainda, sabia quase nada. E um grande empresário me acolheu e ele que me incentivou a começar a carreira de consultor. E ele dizia sempre isso para mim: todo problema tem solução. Todo problema tem solução. Concentre-se na solução. O que vai ser feito? Quando precisa ser feito? Como vai ser feito? Aprendi isso. Você precisa aprender também para mudar a sua vida de patamar. Do contrário, você vai continuar acreditando em falsas ideias que não levam a gente a lugar algum. Pense nisso. Então, o acordo foi alcançado alguns dias atrás. A Agência Reguladora de Remédios e Alimentos, a FDA, concedeu autorização emergencial para a vacina da Johnson & Johnson. A Merck é um fabricante tradicional de vacinas que fracassou na tentativa de fazer um imunizante. As autoridades descreveram a parceria entre os dois concorrentes como histórica e disseram que é resultado da ideia de Joe Biden de criar um esforço de guerra. Esforço de guerra. Sim, porque a Covid já matou mais gente do que a Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos. É um esforço de guerra. Isso não é uma brincadeira. São vidas. É resultado da ideia de Joe Biden de criar um esforço de guerra para combater o coronavírus, semelhante às campanhas realizadas durante a Segunda Guerra Mundial. A Johnson & Johnson está atrasada em sua produção em massa, embora os funcionários da empresa tenham dito que esperam recuperar o tempo perdido nos próximos meses. Não está claro, porém, a rapidez com que a Merck será capaz de se preparar para produzir as vacinas. Levará algum tempo, possivelmente 2 meses, para que a empresa consiga converter suas instalações para fabricar e embalar uma vacina que não inventou. Funcionários do governo disseram que Biden poderia usar a lei de produção de defesa
da época da Guerra da Coreia para dar à Merck prioridade para obter os equipamentos necessários para adaptar suas instalações. Pelo acordo, a Merck utilizará 2 instalações para a vacina da Johnson Johnson, que, ao contrário das outras 2 aprovadas nos Estados Unidos, a da Pfizer e a da Moderna, necessita de apenas uma dose. Uma fábrica fornecerá acabamento de preenchimento, a fase final do processo de fabricação, durante a qual a vacina é colocada em frascos e embalada para envio. A outra fará a substância de medicamentosa. As autoridades esperam que até o fim do ano o arranjo duplique a capacidade do que a Johnson Johnson poderia fazer sozinha, talvez elevando o total de doses para 1 bilhão de vacinas. Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, o CDC, até segunda-feira, cerca de 50,7 milhões de pessoas tinham recebido pelo menos uma dose da vacina, incluindo cerca de 25,5 milhões de pessoas que foram vacinadas com as 2 doses. Embora as vacinas da Pfizer e da Moderna tenham um desempenho ligeiramente melhor em testes clínicos, todas são consideradas seguras e eficazes, e a vacina da Johnson tem 2 vantagens. Além de requerer apenas uma dose, estudos mostram que pode conter a disseminação dos vírus. Até o final de maio, Pfizer, Moderna e Johnson juntas prometeram doses suficientes para inocular pelo menos 220 milhões dos cerca de 260 milhões de adultos dos Estados Unidos. Se os americanos ficarem com excedente de vacina, podem vender ou até mesmo doar as suas doses para outros países, que foi o que a Nova Zelândia acabou fazendo também, está doando vacinas para os países próximos a ela. Então veja, eu trago isso porque isso é uma coisa histórica. 2 empresas rivais se juntam para produzir vacinas, porque estamos num momento de dificuldade, num momento global. Então, a rivalidade é esquecida. As pessoas se juntam, buscam o que as une, que é, no caso, ajudar a resolver essa pandemia, porque isso é bom para todo mundo. Às vezes a gente faz, entre empresas, constrói alianças estratégicas, parcerias. E por que são feitas essas alianças, essas parcerias? Para um benefício maior para todo mundo. Então, estamos falando aí de salvar vidas e de reequilibrar e de recuperar a economia. A economia, ela precisa voltar a funcionar. E para voltar a funcionar a plena carga, recuperar o tempo perdido, que já estamos há mais de 1 ano de pandemia, somente com a vacinação em massa e rápida. É isso que a gente viu aí acontecer. 2 gigantes que se uniram. E se uniram com a intermediação do presidente dos Estados Unidos, do Joe Biden. Ele pessoalmente entrou nesse negócio, né? Então veja, buscando puxar a mão dos 2 rivais e dizer, vamos sentar aqui na mesa, negociar e chegar a um entendimento. Isso é bom para a América, isso é bom para os Estados Unidos. Isso é maravilhoso de ser visto. Eu adoro os Estados Unidos. Adoro os Estados Unidos. Entendeu? Por conta disso, por causa dessa capacidade de realização, por causa dessa capacidade de superar dificuldades. É um país focado. Entendeu? Tem problemas? Claro que tem. Todos os lugares do mundo têm problemas. Mas eles têm um quê de especial, um quê de diferente. Por isso chegaram onde chegaram, né? E se nós queremos aprender alguma coisa, temos que aprender sempre com quem está na nossa frente. Eu defendo isso. Aprenda com os campeões, aprenda com os vencedores, aprenda com os que realizaram, aprenda com os que fizeram grandes coisas, aprenda com as grandes nações. Se inspire em quem venceu, em quem chegou lá. Fiquem com Deus e até a próxima.